Apocalipse, então, capítulo 2 e o verso 12 ao 17, nós vamos então estar refletindo sobre essa palavra. Da nossa série, fala sobre a terceira igreja, a carta à igreja em Pérgamo. Verso 12 ao 17 fala o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus irmãos, partindo já do primeiro versículo, pode tomar assento, vocês vão ficar de pé na ministração toda. Partindo já do primeiro versículo, bom, vamos tentar entender inicialmente o que são essas expressões. Assim como o pastor Rodrigo e o pastor Gabriel mencionaram, foi escrita ao anjo da igreja, enfim, não vou me deter nessa parte, mas sempre veio falando a respeito do Cristo, do Senhor Jesus. E aqui especificamente está relatando no verso 12, na parte B, vamos dizer assim, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada, meus irmãos, era o símbolo da justiça romana. Essa expressão é relacionada também, como nós lemos o início da carta, 1,16, por exemplo, fala o seguinte, essa mesma expressão ela é utilizada no capítulo 1 e no verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Essa mesma expressão é utilizada em Apocalipse, e também no capítulo 19 é utilizada essa mesma expressão. Com a figura da espada da justiça que saía da boca de Cristo, em referência à sua palavra de juízo. É isso que aqui o texto está querendo dizer. Relaciona-se com, tem referência com a palavra de juízo, ou seja, isso transmite à igreja a ideia que o verdadeiro juiz em Cristo é o Cristo exaltado. A espada de 2 gumes, a espada era utilizada pelos soldados para fazer justiça. Da mesma forma, o procônsul, ele que tinha a espada para decretar o juízo, o julgamento sobre alguém. E aqui essa expressão é utilizada, para a igreja de Pérgamo, que é Deus, o Cristo exaltado, que tem a palavra de juízo. É Ele que tem autoridade. A autoridade e o poder final pertencem a Jesus. É isso que o texto está querendo mencionar quando fala que essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, quem tem autoridade sobre a igreja, que tem autoridade para julgar a igreja, para julgar aqueles que estão desconformes à sua palavra. É isso que o texto está mencionando. O verso 13 fala o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, é que conservas o meu nome, e que conservas o meu nome e não negaste a fé. Vamos então pegar os pontos. Verso 13: conheço o lugar em que habitas.
em outras versões, sei aonde você vive. Essas expressões, meus irmãos, também foram utilizadas em Éfeso e em Esmirna, que fala da mesma forma. Em Éfeso, nós vimos que Deus dizia: eu conheço as tuas obras. Ou seja, Deus está dizendo: eu conheço as tuas motivações. Em Esmirna ele falava o seguinte: eu conheço o teu sofrimento. Eu conheço o teu sofrimento. Deus está dizendo que sabe das nossas aflições. Agora em Pérgamo, quando Deus diz a Pérgamo: eu sei onde você vive, Deus está dizendo: eu sei o teu contexto, eu sei a pressão que você sofre. É isso que Deus está dizendo à igreja de Pérgamo: eu sei o contexto que você vive, eu sei aonde você vive. Aqui o texto relata, e que contexto é esse, meus irmãos? Que contexto é esse que a igreja de Pérgamo vivia? Que lugar era esse que a igreja de Pérgamo vivia? Pérgamo, meus irmãos, era uma cidade muito importante, era um importante centro cultural, para que a gente possa entender. Havia uma biblioteca de mais de 200 mil pergaminhos, livros, né, ou pergaminhos, né, e que só perdia para a biblioteca de Alexandria, que era no Egito, que era uma enorme biblioteca. Então ela só perdia, era a maior biblioteca que tinha no mundo antigo. Inclusive, irmãos, pergaminho vem de Pérgamo, até porque eles utilizavam o papiro antigamente. A biblioteca de Alexandria utilizava o papiro para escrever. Tem até uma história, resumidamente, eu não ia falar sobre a história, mas foi justamente por Pérgamo querer superar, vamos dizer assim, a biblioteca de Alexandria, foi que o responsável pela biblioteca de Alexandria travou, vamos dizer assim, trancou o envio de papiros para Pérgamo. Então Pérgamo pegou e inventou então o pergaminho, que inclusive superou o papiro, né? Depois acabou superando. Então essa era Pérgamo, né? Que tinha essa biblioteca gigantesca, que tinha um pergaminho. E ela foi a capital, então, da Ásia lá. Ela foi capital por 400 anos. Então, isso o que estou relatando aqui, fazia parte de Pérgamo. Pérgamo poderia se orgulhar de todo o seu passado, das suas conquistas, do seu conhecimento e da sua vasta cultura. Pérgamo podia se orgulhar disso. Mas, meus irmãos, havia uma coisa que Pérgamo podia se orgulhar também, que era o centro do paganismo religioso da época. Pérgamo também podia se orgulhar disso, porque havia um panteão, ou seja, um templo arredondado com um conjunto de divindades. Então, que templo era esse? Que lugar era esse? Havia altares espalhados por todos os lugares. E esse templo era o templo dedicado a Zeus. Esse templo ficava numa acrópole, né? Enfim, uma cidadela, um lugar um pouco mais alto do que a cidade. Ficava então numa acrópole, onde eles construíam geralmente os palácios, os templos. Então lá ficava o altar de Zeus, assim como em toda a cidade era espalhado os altares. Enfim, Asclépio, que era também o deus da medicina, a gente vai ver aqui na sequência. Então, Zeus era adorado todos os dias, eles acendiam incensos em adoração a Zeus. Pérgamo também havia um culto a Esculápio ou Asclépio, era o deus, considerado o deus salvador, o deus da medicina, o deus da cura. E no seu cajado, então, havia uma serpente. E essa serpente é que traz o símbolo até hoje da medicina, ou a maioria dos cursos da saúde tem, né, a serpente como seu símbolo. Então, vem lá, então, da Grécia Antiga, que era Asclépio, então, o deus da cura, o deus da medicina. Naquela época, a medicina estava atrelada ao sacerdócio pagão. Havia mais de 200 santuários espalhados por todo o mundo antigo, dedicado a Esculápio, né? E a sede ficava em Pérgamo. Então, por isso que eles eram
esse centro religioso do paganismo. E lá ficava então o centro do paganismo, lá era a sede. E outra coisa, existia um médico galeno, né, na história antiga, ele foi só superado por Hipócrates, que é tido hoje como o deus da medicina. Deus da medicina não, é tido como o pai da medicina. Então pense bem, meus irmãos, eles tinham muitas coisas para que eles pudessem se orgulhar. Eles tinham muitas coisas que podiam se exaltar diante dessa história política, enfim, social, se não por dizer talvez até científica, né, por dominar essas questões da medicina. Então eles tinham muitas coisas que eles podiam se orgulhar. E não distante disso, eles também tinham o culto ao imperador, que era feito uma vez por ano. Eles iam até o templo, dedicavam, acendiam incensos, adoravam, dizia que o imperador era o Senhor. Enfim, depois quando eles saíam, eles poderiam professar suas religiões. Então Pérgamo estava envolvido com todo esse paganismo. Então era a partir desse contexto então que o texto bíblico vai se referir onde está o trono de Satanás, que nós vimos aqui no verso 13, na parte B. Conheço o lugar em que capitas, onde está o trono de Satanás. Diferente, irmãos, do movimento, não sei se vocês conhecem, o movimento de batalha espiritual, diferente de eles dizerem, desse tipo de texto, eles vão dizer que Satanás, enfim, está num edifício, num lugar físico. Diferente disso, irmãos, contrário do que sugere esse movimento de batalha espiritual, Satanás não estava em um lugar físico. O trono de Satanás tem a ver com um sistema pagão que regia a cidade. Tem a ver com a sua política, com a sua economia, com a sua religiosidade, que era dominada por Satanás. É isso que o texto ele se refere. O trono de Satanás, meus irmãos, é caracterizado pela pressão, a sedução, onde Satanás reina, prevalece a mentira religiosa, a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a perseguição religiosa e principalmente a sedução do povo de Deus. Essa é a característica do trono de Satanás, onde ele domina, onde ele reina. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, eu dividi em vários tópicos e vou fazendo referência de vários tópicos para que nós venhamos meditar sobre esses textos. Em primeiro lugar, em Pérgamo estava o panteão, como eu mencionei, onde vários deuses eram adorados, o que atentava contra o Deus Criador. Em segundo lugar, em Pérgamo, as pessoas procuravam cura através do poder da serpente, o que atentava contra o poder do Espírito de Deus, de onde emana todo o poder. Em terceiro lugar, em Pérgamo estava o culto ao imperador. As pessoas queimavam incenso e adoravam o Senhor. O imperador dizia que ele era o Senhor, o que conspirava contra Jesus, que era o Senhor dos senhores e Rei. Então, irmãos, diante de tudo isso, eu preciso observar alguns pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, qual é a atitude recomendada por Deus à igreja de Pérgamo? Segundo, o ponto fraco, a prática que Deus reprovou na igreja. Em terceiro lugar, nós vamos ver a solução, a promessa restauradora de Cristo à igreja de Pérgamo. Então, meus irmãos, qual é a atitude dos cristãos diante de tudo isso? Como os crentes lidavam, como eles lidavam com esse contexto de pessoas que se gabavam pela enorme biblioteca, do seu conhecimento, da sua cultura, da sua ciência espalhada pelo mundo? Como é que os crentes se portavam? Qual era a postura? Qual era a atitude deles? Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a atitude deles diante desse contexto. Em primeiro lugar, a atitude deles, irmãos, foram que eles não fugiram do mundo. Quando o texto fala, o próprio Jesus fala, sei aonde habitas, aonde vive. Se eles vivem
Logo, eles não estão de passagem, eles viviam naquela cidade. E eles entenderam, eles encarnaram isso, eles sabiam que eles moravam, eles não fugiram do local onde eles moravam. E sim, eles tiveram, apesar de todas essas circunstâncias, eles moravam, eles viviam naquela cidade. Assim que o texto declara. Eles viviam e, apesar de tudo, permaneciam fiel ao nome de Jesus. Então eles entenderam, eles estavam morando ali e eles precisavam viver e ser fiéis ao nome de Jesus. E em segundo lugar, eles não abriram mão do nome de Jesus. Que o que o texto fala aqui, você permaneceu fiel ao meu nome. Verso 13 ainda, porque conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Eles não negaram o nome de Jesus, eles não relativizaram o nome de Cristo. Jesus era o único Salvador e não a serpente. Jesus era o único Salvador e não a serpente de Esculápio. Eles diziam: Jesus é o Senhor e não o imperador. Eles permaneceram fiel e não abriram mão do nome de Jesus. Em terceiro lugar, eles não se intimidaram com o sofrimento. O texto continua, nem mesmo quando Antipas foi morto, ainda no verso 13, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, eles não se intimidaram diante do sofrimento. A igreja de Pérgamo não se intimidou diante da própria morte, até mesmo de um dos seus irmãos, a quem diga que ele era o pastor da igreja. Eu não procurei muitas referências, mas ele era da igreja de Pérgamo e ele sofreu uma morte. Tertuliano acho que relata isso. Dizem que existia um elefante, não sei qual é o material, mas de ferro, de bronze, enfim, e que eles colocaram então Antipas dentro desse elefante e eles acenderam então uma fogueira para que ele morresse literalmente cozinhado dentro do elefante. Meus irmãos, uma morte cruel, e isso não afetou, não intimidou a igreja de Pérgamo, porque ela permaneceu fiel até mesmo na morte de Antipas, porque Antipas não aceitava as doutrinas, enfim, como era vivido naquela época. Então é isso que o texto relata. Então estes são os 3 pontos, irmãos, que Cristo destacou como algo positivo na igreja de Pérgamo. Mas existia um problema muito sério, meus irmãos. Pérgamo pregava uma coisa e na maior parte do tempo vivia uma outra bem diferente. Vimos que em Éfeso o pecado da igreja foi intolerância ao pecado da falsa doutrina, mas uma intolerância sem amor. Este era o pecado de Éfeso. Porém, agora Pérgamo, meus irmãos, uma igreja que tolerava, este era o pecado de Pérgamo, ela tolerava a falsa doutrina e sem arrependimento. Este era o pecado da igreja de Pérgamo. No versículo seguinte, por exemplo, o Senhor traça todo esse perfil da igreja de Pérgamo, tudo que estava acontecendo em Pérgamo. Verso 14, então, meus irmãos: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. 15. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Então no verso 14 ele começa: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. O segundo ponto que eu quero falar, fala sobre o ponto fraco, ou a prática que Deus reprovava na igreja. Em primeiro lugar, Pérgamo exaltava Cristo, mas não promovia a santidade
Pérgamo se esqueceu que a fé cristã se relaciona essencialmente com a pessoa e a obra de Jesus, e também exclusivamente ao seu nome, por um lado. Mas por outro lado, nossa vida e retidão deve estar em coerência com a verdade que nós professamos. Tantas vezes, meus irmãos, nós não idolatramos outros deuses, religiosamente falando, mas se curvamos diante, meus irmãos, de tantos ídolos, da nossa cultura, do sexo, do dinheiro, ídolos que nos seduzem. Muitas vezes nós fizemos isso. Ainda no verso 14, meus irmãos: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. O que Cristo tinha contra eles, meus irmãos? O que Cristo tinha? Nós lemos ali, você tem aí pessoas que apegam-se aos ensinos de Balaão e também aos ensinos dos nicolaítas. Aqui está sendo falado praticamente, irmãos, do mesmo ensino, do mesmo erro. A diferença é que um está sendo relatado mais, digamos assim, aos líderes, por Balaão ser um profeta, e o outro é uma referência mais direcionada ao povo. Essa é uma diferença que tem. Então, em Números, meus irmãos, a gente não vai conseguir ler, até porque é uma história um pouco extensa, mas Números capítulo 22 até o capítulo 25, de 22 até 25, tem toda essa história que eu quero relatar aqui brevemente. Fala o seguinte, para que a gente possa entender quem era Balaão, quem eram os nicolaítas, de certa forma. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar, meus irmãos, a Israel. Balaão prostituiu seus dons a fim de ganhar dinheiro. Só que todas as vezes que ele consultava a Deus sobre como falar, de como profetizar a Israel, Deus dizia que ele deveria abençoar e não amaldiçoar. Mas Balaão só bendizia. Balaque ficou furioso com isso, porque tinha contratado Balaão para amaldiçoar, mas Balaque estava só abençoando. Aí por ganância, meus irmãos, a gente consegue ver no capítulo 31, no verso 16, que Balaque, ele arma, vamos dizer, uma armadilha. O texto relata que ele mostra uma forma que Balaque poderia então se infiltrar. Balaão dá um conselho a Balaque para que, de forma, Balaão foi bem perspicaz, vamos dizer assim. Ele faz com que, ele ensina, vamos dizer, Balaque, para que ele introduza, algumas donzelas sedutoras no meio de Israel. São as armadilhas incitando a sexualidade, infiltrando sexualidade, festas idólatras, prostituição. E aos poucos, irmãos, os homens de Israel foram cedendo às paixões da sexualidade, da sensualidade daquelas mulheres pagãs. Aos poucos eles foram cedendo. Foi assim que este ensino, vamos dizer assim, entrou no meio deles. Os nicolaítas também nos ensinavam mais ou menos parecido com isso. Eles diziam que, agora mais referente à questão da carne, dos desejos, eles falavam, pode continuar fazendo o que a carne deseja, porque quando maior for o pecado, maior é o perdão. Eles faziam uma apologia, vamos dizer assim, ao pecado. Viva como você deseja, não tem problema. Eles valorizavam, vamos dizer assim, mais a graça em detrimento da santidade. E isso, meus irmãos, está em desconformidade com a palavra de Deus. Este era o ensino que Deus estava reprovando e que muitos da igreja de Pérgamo estavam se entregando. Era isso que precisamente Pérgamo estava fazendo. Eles não abriam mão do nome de Jesus, mas não viviam em coerência com o nome que eles estavam dispostos a sofrer e a morrer.
Pérgamo estava seguindo a Balaão, estava vivendo os ensinos dos nicolaítas. Fazendo uma comparação, meus irmãos, a igrejas atuais, muitas igrejas estão amando os ensinos dos nicolaítas, os ensinos de Balaão, amam as novidades que são introduzidas na igreja. Veneram líderes que falam, não tem problema, você pode viver como você está vivendo, o importante talvez é o amor. Sim, o amor é importante, meus irmãos, mas não em detrimento à mensagem da real condição humana. Não em detrimento disso. A igreja, meus irmãos, de hoje, muitas vezes, não nega a Cristo, mas vivem de uma forma carnal, vivem de uma forma amoldada com este século. Não abrem mão do nome de Jesus, mas vivem de uma forma totalmente incoerente com aquilo que professam. Era isso que Deus estava reprovando na igreja de Pérgamo. O discurso fala em doutrina, defende e até briga, meus irmãos, muitas vezes, mas vive de uma forma contrária à mesma doutrina. Eu vou abrir um parênteses e vou fechar rapidamente. Hoje a gente tem uma moda do pessoal aí de internet, o reformado de internet, o alpinista de internet. Eu fico muito preocupado com isso, porque esse pessoal muitas vezes, não vou generalizar, mas digamos que não é todos, mas meus irmãos, se escondem através da tela do computador e muitas vezes estão escondendo pecados morais, talvez não só morais, talvez o problema não é só moral dessas pessoas, mas pecados contra a igreja do Senhor. Eles desprezam a igreja do Senhor, a sua responsabilidade com a igreja, discutem lá, falam da doutrina, briga com todo mundo, mas não congregam, não cuidam dos seus irmãos, rejeitam a noiva de Cristo. E muitas vezes o discurso está aí, a briga está aí, não abro mão, a doutrina, a forma certa, correta, tem que ser assim, mas não estão aí nem com a igreja do Senhor, estão pecando. Dessa forma não adianta nós professarmos algo e vivermos incoerente. Amamos Jesus, professamos Jesus, mas não amamos a noiva de Jesus. É como eu dissesse ao Israel, eu gosto de ti, cara, pai, tu é meu irmão, enfim, te amo, mas eu não gosto da Pati. Mesma coisa. Eu tenho parte contigo, imagina isso. Não gosto da minha mulher, não gosta de mim. Então, meus irmãos, essas pessoas dizem exatamente isso. Fecha o parênteses. Então, o nosso discurso ele não pode estar em coerência com aquilo que a verdade de Deus é. Irmãos, o que você professa deve estar em coerência, como eu falei, com a conduta. Não importa se você defende o nome de Cristo, assim como Pérgamo, se a sua vida não estiver em conformidade com Cristo, o que você professa e defende. Se não estiver em conformidade com o que você professa e defende, não adianta de nada. De certa forma, a prova que nós somos crentes, irmãos, é que nós perseveramos em arrependimento e em santificação. Paulo em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este é o Evangelho de Cristo. Nós vivemos em novidade de vida, nós não podemos mais viver como nós vivíamos antes. Se as coisas novas, meus irmãos, em nossa vida não se passou, a gente precisa parar. A gente precisa parar e pedir misericórdia a Deus. Peça a Deus, irmãos, que você possa ser livre do materialismo, do egoísmo. Como a gente vive uma geração egoísta, materialista. Muitas pessoas vivendo na imoralidade, sem sequer se preocupar com a sua vida. Uma vida hedonista, dada aos prazeres. Infelizmente nós vivemos nessa geração, e é muito parecido com o que Pérgamo vivia, prometeu a igreja de Pérgamo. Primeiro, como professar a verdade
e não praticar o erro. Segundo, como enfrentar a pressão do pecado e permanecer fiel e não fraquejar diante da cultura e do mundanismo. Terceiro lugar, como ser ortodoxos na doutrina e ortopráticos na vida diária, ou seja, como nós podemos professar a verdade de forma pura, como nós podemos viver de uma forma prática correta, pura, como nós podemos fazer isso. E em terceiro lugar, então, nós vemos a solução que Deus dá. No verso 16, ele fala o seguinte: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a minha espada da minha boca. Portanto, arrepende-te. Essa é a solução que vem. O que significa isso, meus irmãos? Mudar as nossas condutas, mudar as condutas anteriores, tanto espirituais como morais. Nós precisamos nos arrepender, e essa é uma característica de todo crente. Permanecer em arrependimento e em santificação. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Devemos fazer. Essa é a solução apresentada no texto. No verso 16 ainda, a parte B que nós lemos: se não virei em breve até você e lutarei contra eles. O que isso significa? Que Jesus virá com a sua palavra de juízo para a condenação dos hereges e dos seus seguidores, mas também de certa forma virá em juízo sobre a igreja, sobre toda a igreja, porque se ela tivesse mantido firme a sua posição, não haveria tantas deserções na igreja. Ainda dentro da solução, meus irmãos, no verso 17 agora, há um chamado para nós ouvirmos, que fala o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto o que recebe. Então aqui, meus irmãos, há um chamado para ouvir a advertência profética, para dar atenção às palavras dessa carta. É um chamado para nós ouvirmos. É o Espírito que está falando. A igreja corre perigo quando ignora as palavras, meus irmãos. Além disso, a gente corre perigo se não ouvirmos a palavra do Senhor. E além disso, meus irmãos, ouvir está conveniado a obedecer, a praticar as exortações que essa carta, ou que o Espírito está dando à igreja. Se essa igreja, meus irmãos, está disposta a ouvir, os crentes devem se arrepender. Ouvir não está conveniado a só entrar, que nem minha mãe falava quando era pequeno: entra pelo ouvido e sai pelo outro, não ouve o que eu falo. É exatamente isso que nós fizemos muitas vezes, diante daquilo que Deus fala. Exatamente isso que nós fizemos. Mas aqui Jesus está dizendo: você corre perigo se você não ouvir as minhas exortações. Você precisa ouvir, e ouvir está ligado a nós obedecer. Nós não podemos ignorar as palavras do Espírito Santo que é dado a todos nós. Envolve então nós ouvirmos e praticarmos. Então, se nós estamos dispostos a ouvir, todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos deixar a palavra de Deus sondar o nosso coração. Meus irmãos, não justifique as suas posturas, os seus erros. Não justifique a lascívia. Não justifique os seus maus caminhos por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa. A palavra de Deus deve sondar o teu coração. A palavra de Deus deve dizer e mostrar a você os seus erros, os seus pecados. Não justifique. Não guie pelos seus próprios pensamentos. Quando a palavra de Cristo vier até você, meus irmãos, lhe advertir, submeta-se, arrependa-se. Arrependa-se.
Mas não obstante, meus irmãos, de toda essa natureza pecaminosa, de tantas falhas, de tantas coisas que nós temos, há sim uma promessa para aquele que se arrepende. E é o meu terceiro ponto, a promessa restauradora de Cristo. Verso 17, a parte B que nós lemos, ele fala: dar-lhe-ei ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. Aleluia. Dar-lhe-ei do maná escondido. Meus irmãos, em primeiro lugar, satisfaça-se com o maná do céu. Nós buscamos satisfação dos nossos apetites carnais. O pecado nos induz a nos satisfazer os nossos desejos carnais. Mas ao que vencer, o texto está dizendo, ao que vencer, ao que se arrepender, ao que responder esse chamado de arrependimento, meus irmãos, ao que ouvir a palavra do Senhor, esses se tornarão vencedores e se satisfarão no pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ao que vencer, vão se satisfazer no pão da vida que é Jesus. O maná escondido é Cristo, tanto no presente como na eternidade. É escondido, meus irmãos, porque aqueles que estão condenados e não são salvos, eles não encontrarão este maná. Mas para a sua igreja, aqueles que são salvos, o encontrarão. O encontrarão. Para a sua igreja que é salva, vão o encontrar. Eles sim podem achar a Jesus, que é o maná escondido. Jesus é o maná escondido que foi revelado a nós. E não só, irmãos, no tempo presente, mas ele será o alimento eterno para todos nós. O pão da vida será o alimento eterno para todos nós, para todo sempre. E no verso 17, no final do verso 17, ele fala o seguinte: também lhe darei uma pedrinha branca, uma pedra branca. Meus irmãos, construa a sua identidade nos privilégios que você tem em Jesus.